Chegando a FC Dicas com os jogos de domingo da 17ª rodada do Brasileirão e tem cada jogo. O primeiro deles é só o duelo das duas maiores torcidas do Brasil. E é claro que quem vai analisar tudo isso é o nosso mito Lucas Tadioto. Tá preparado aí, Tadioto? Estamos preparados, os jogos são difíceis, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí nesses duelos interessantes que a gente tem no campeonato, né? E sempre com o apoio da Parimatch, que está aqui cheiona na tua tela, é a casa de apostas que está conosco no bolão, valendo R$5.000 por rodada. Talvez, quando você estiver vendo este vídeo, o bolão do Brasileirão já esteja fora do ar, porque a rodada começou no sábado, né? Evidentemente, aí não dá para palpitar com os jogos em andamento, mas já vai estar rolando o bolão da Libertadores, hein? Para os jogos do meio da semana, R$5.000, e semana que vem tem vídeo da Libertadores. Para você não perder nada, já ativa o sininho, te inscreve no canal, ativa as notificações e faz tudo o que tem direito. Corinthians e Flamengo, jogo na Neoquímica Arena, domingão, 4 da tarde, é aquele domingo típico do Brasil, né? O jogo às 4 da tarde, de dois times de massa, pena que sem torcida por conta da pandemia. E o que é que a gente pode esperar dessa partida em termos de aposta, Tadioto? É um pecado mesmo esse jogo ser sem torcida, porque são duas das maiores torcidas do mundo, eu diria. A gente tem aí um Corinthians que voltou a vencer depois de bastante tempo, né? Mesmo não tendo uma grande atuação, a vitória era muito importante para o Corinthians, conseguiu vencer no finalzinho aí, sua última partida. E isso, de certa maneira, dá um ânimo para a equipe aí, treinador novo, a galera já fala muito que é a estrela do Mancini começando a brilhar já na chegada dele, mas a verdade é, como a gente falou no último vídeo aqui, o Mancini vai ter bastante trabalho para conseguir arrumar algumas coisas nessa equipe do Corinthians aí, a começar pelo sistema de marcação da equipe, que deixa muito espaço para os adversários jogarem, né? Jogando contra uma equipe como o Flamengo, já é difícil se você marcar muito em cima, então deixando espaço fica pior ainda. A tendência é que a gente tenha aqui um jogo bem complicado para a equipe do Corinthians, mesmo jogando dentro de casa. O que ameniza um pouco a situação do Corinthians é justamente o cansaço do Flamengo, né? A gente fala bastante aqui que o Flamengo está numa sequência de jogos bem complicada, aqui teve a questão da Covid, que afastou alguns jogadores, depois aí o Flamengo engatou numa sequência de jogar praticamente um dia sim, dia não, então isso aí pesa a perna da equipe que está tentando disputar a liderança do campeonato, já está encostando no Atlético Mineiro aí, e pode assumir a liderança inclusive nessa rodada. Então é uma partida muito importante, porque o Corinthians joga contra o Z4 e o Flamengo joga para tentar conseguir a liderança na tabela. Para mim é um jogo muito disputado, o Flamengo toma gols recorrentemente, então para mim ambas marcam, pagando 1,80 é uma boa entrada nesse jogo. Gostaria da odd um pouquinho mais alta, mas eu acredito nesse ambas marcam aqui, pela quantidade de gols que o Flamengo toma e por essa nova postura que o Corinthians já começou a demonstrar de ser um time que não desiste, se não marca muito bem, quando tem a bola, busca o ataque a todo momento. Então ambas marcam a 1,80 Corinthians e Flamengo. Olha, confesso que eu não me lembro da última vez em que o Campeonato Brasileiro esteve tão equilibrado, né? E os números mostram isso. Antes da rodada começar, Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo, os três times com 31 pontos, o Atlético é o líder, o Inter é o segundo, o Flamengo em terceiro, mas apenas pelos critérios de desempate. E os três times vão passar aqui neste AFC Dicas. O Flamengo já foi, o Tadioto acabou de fazer a análise de Corinthians e Flamengo, agora é a vez do Internacional, que recebe o Vasco da Gama neste domingo às 18h15 no Beira-Rio. Eu sinceramente esse jogo para mim vai ser bem difícil de trabalhar, porque embora eu veja um padrão bem interessante no time do Internacional, o Vasco tem me surpreendido algumas vezes aí, agora com um treinador novo. Eu não sei para que lado que vai o Vasco nesse campeonato. O que eu acredito é que essa odd já está muito esmagada, 1,45, 1,50 para o Inter vencer esse jogo. Eu acho muito baixo. Eu acho que o Vasco poderia... eu acho que essa odd poderia estar em torno de 1,60, 1,65 por aí para o Inter. Então, o fato de eu não conseguir encontrar valor nessa odd do Inter faz com que eu não tenha vontade de trabalhar esse jogo pré-live, né? Quero esperar para ver no live,
então não tenho nenhuma entrada pré-live para esse jogo, mas eu faria alguma coisa pro lado do Inter. Eu não tenho leitura para entender o Vasco a ponto de fazer alguma entrada pro lado do Vasco, menos que por mais que eu entenda que daqui a pouco tenha valor no Vasco aí nesse jogo. Vasco que está de técnico novo, Ricardo Sapinto, o português chegou à Colina. Domingo à noite, 8h30 em Bragança Paulista, Bragantino e Sport Recife. Como tu já dizia, o campeonato ele está bem equilibrado, não só na parte de cima da tabela, mas também do meio para baixo. A gente vê um equilíbrio muito grande, as equipes estão muito niveladas a nível de futebol apresentado. E aqui a gente tem dois casos típicos, né? O Bragantino que deu uma melhorada nos últimos jogos aí, e o Sport Recife que deu uma caída. O Sport Recife vinha muito bem no campeonato, né? Ocupando uma posição ali próximo de G4, que pouca gente acreditava que fosse possível, né? Mas a gente já frisou em outros vídeos aqui também o bom trabalho do Jair Ventura comandando o esporte. Eu não sei se ele vai conseguir manter isso, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, precisa de elenco, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando jogam contra adversários de maior calibre, assim, essas equipes se comportam de maneira um pouco diferente. O esporte ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais ousado, digamos assim, e o Bragantino não tanto. A gente vê aí contra o Internacional, o Sport perdeu, mas fez 3 gols. O Bragantino perdeu, mas não fez nenhum gol. Então, isso, por aí a gente pode ter uma ideia de como que as duas equipes se comportam quando jogam contra times maiores. Então, nesse embate aqui, para mim, eu acredito no Sport, mas eu gostaria de proteger um pouco aqui a questão do empate, porque são dois times, como eu falei aqui, muito equilibrados, muito parecidos, né? Então a minha entrada é esporte ou empate, tá pagando 1,90, uma cotação bem interessante para a gente pegar uma dupla chance aqui. Mas é claro, a gente tem que ficar esperto aí, porque o Bragantino pode sim surpreender, principalmente jogando em casa. Evidentemente que as odds podem variar entre o momento da gravação e o momento em que você estiver assistindo, mas você está vendo aí, né, na tua tela, na Parimatch, tá pagando 2 neste momento da gravação, e o Tadioto falou que acima de 1,90 já tem valor, ou seja, bastante valor nesta pique do Tadioto. Quem está procurando um valor bem interessante para colocar no banco de reservas e não tá fácil é o Palmeiras, né, Tadioto? Que vai de técnico interino para pegar o Fortaleza, que está tranquilaço com o Rogério Ceni, jogo 8h30 da noite no Castelão. Nitidamente o que segurava o Luxemburgo no comando do Palmeiras eram os resultados, né? O Luxemburgo tinha uma excelente pontuação na Libertadores, tinha aí uma campanha aceitável no Campeonato Brasileiro, conseguiu ser campeão paulista, mas a verdade é que assim que os resultados parassem de vir, ia ficar ainda mais evidente a falta de mecânica que esse time do Palmeiras vinha apresentando. Para mim, um elenco como esse elenco do Palmeiras, ficar tanto tempo sem uma definição de time titular, sem uma definição de sistema de jogo, é crucial para o Luxemburgo ter sido mandado embora. A questão agora quem trazer, né? Quem que vai ocupar esse lugar aí? É difícil porque o mercado está bem restrito e apostar nos mesmos caras aí de sempre, eu acho que já não é mais uma ideia que seduza a diretoria do Palmeiras, e também tem que pensar em coisas novas, né? Pensar em melhorar. Mas falando do jogo especificamente aqui, o Rogério Ceni vem fazendo um grande trabalho no Fortaleza, mostrou isso contra o São Paulo aí no meio de semana. Um jogo muito difícil, o Fortaleza acabou o jogo com 2 jogadores a menos, podia ter perdido, conseguiu arrancar o empate, mas a maneira como o Fortaleza construiu 3 gols contra o São Paulo foi assim, da gente prestar atenção. Um time taticamente muito organizado, com uma transição rápida, os jogadores de meio campo pegavam na bola e já sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. Então essa é uma coisa que a gente vê diferente no Fortaleza para o Palmeiras. O Palmeiras não tem isso, o Palmeiras ele é baseado mais na individualidade de alguns jogadores. O fato é que sem treinador, o Palmeiras talvez já tenha algumas alterações aí, não sei se vai ser mantido o que o Luxemburgo vinha fazendo, acredito que o treinador interino que tiver comandando o Palmeiras nesse jogo já vai com uma escalação um pouco diferente, daqui a pouco sem Lucas Lima, uma escalação mais próxima do que a torcida gostaria de ver na equipe, né?
O ideal seria a gente trabalhar aqui um Fortaleza ou um empate, a cotação não nos ajuda, né? Aqui temos uma odd bem apertada para pegar a dupla chance do Fortaleza, mas eu acredito que o Fortaleza consegue sim fazer uma boa partida em casa contra o Palmeiras sem treinador. Então, Fortaleza mais 0,25 handicap asiático, pagando 1,78, né? Se a sua casa de apostas não trabalha com handicap asiático, tente daqui a pouco pegar o DNB Fortaleza numa cotação parecida aí a de 1,75 por aí, pode ser uma boa entrada, mas tem que ficar atento aí porque essa odd só vai chegar quando o jogo estiver prestes a começar. Então essa é a minha dica para vocês desse jogo. Vamos para os dois jogos de segunda-feira. O primeiro deles, Botafogo e Goiás no Newton Santos. Esses jogos aí são mais complicados da gente analisar. O Botafogo bem desorganizado no último jogo contra o Grêmio, eu achei. É uma equipe que tem muita dificuldade, muita fragilidade, tem problemas na criação, deixa espaço na hora de marcar. Então, o Goiás, para mim, é mais definitivo que vai cair para a Série B. Eu acho que isso é praticamente inevitável. O Botafogo ainda pode brigar, mas precisa melhorar ainda muitas coisas. Eu quero trabalhar esse jogo no live, inclusive quero convidar todo mundo a seguir a gente lá no nosso canal do Telegram, que lá a gente passa entradas, vamos passar entradas desses jogos de segunda-feira à noite aí também. E tem muito conteúdo lá interessante, então dá uma conferida no Telegram que tá bem bacana. Bem legal mesmo, o link tá aqui na descrição. Bahia e Atlético Mineiro é o último jogo. Lembra que eu falei dos 3 líderes? O líder para valer, né, pelo desempate, é o Atlético Mineiro, mas tem uma chance gigantesca, né, Tadioto, do Atlético Mineiro entrar em campo na segunda pressionado, porque não será mais o líder, a menos que Inter e Flamengo percam seus jogos. Eu não vejo isso como um problema, sinceramente, porque eu acho que o Atlético Mineiro, essa equipe do São Paulo é uma equipe que lida bem com a pressão. Vai tentar construir um resultado em cima do Bahia. O Bahia que, jogando em casa, é um time melhor do que quando joga como visitante, mas o Atlético Mineiro não muda o seu estilo de jogo, mesmo jogando em casa, jogando fora. É um time que vai para cima, vai para atacar, prefere perder um jogo de 4-3 do que perder de 1-0. Então, vai para cima e vai tentar agredir o adversário, e pode ter certeza que vai ser um jogo bem interessante de assistir. Os mercados ainda não estão totalmente abertos, por isso eu não quero fazer nenhuma entrada pré-live nesse jogo ainda. Também vou segurar para o Telegram esse baita jogo entre Atlético Mineiro e Bahia. Bacana, tá gostoso demais, né, de ver o Atlético Mineiro em ação. Galera, é isso, ó, convite para vocês. Semana que vem tem vídeo, tem 3 vídeos, hein? A gente vai analisar aqui os jogos de terça, de quarta e de quinta-feira da Libertadores da América. E o bolão também tá no ar, com 5 mil reais na Libertadores, na Parimet. Enfim, o Apostas FC não para. Uma pequena pausa, um pequeno respiro para ti aí, viu, Tadioto? Porque a gente se encontra muito em breve. Valeu, um abração, hein? Maravilha, uma ótima rodada para todos aí do Campeonato Brasileiro. A gente se vê no próximo vídeo. Para todo mundo, um bom final de semana, bons jogos, boas apostas e gestão de banca, hein, galera? Valeu, forte abraço.